Deus só pode ser conhecido realmente, de uma forma vital, pelo Espírito Santo. A única maneira que podemos conhecer Deus de uma forma vital é pelas revelações do Espírito Santo. Pois tudo é feito pelo meu Espírito, diz Deus. Se tudo é feito pelo meu Espírito, conforme a palavra de Deus, então esta é a maneira correta, ou a maneira ideal. Então temos que conhecer isto, como as coisas se fazem pelo Espírito de Deus, pois assim estaremos no caminho indicado por Deus. Estaremos mais seguros, que tudo é feito pelo meu Espírito. Porque hoje os homens têm conhecimento de estratégias e vai montar estratégias e vão fazer obras. O homem hoje faz obras, mas obras montadas nas suas estratégias, isto é, na força do seu braço, do seu talento. Mas Deus quer outra coisa. Deus sinala uma outra proposta. Que a coisa de Deus, o negócio de Deus, a obra de Deus é tocada por um instrumento. E este instrumento é o Espírito de Deus. Assim se faz a obra de Deus, através do Espírito de Deus. Este conhecimento é essencial nestes últimos dias. A humanidade está se perdendo. São tantas direções que a nova geração que está surgindo está criando uma outra ética. A ética de Sodoma e Gomorra. A ética da sodomia. Onde está se perdendo o horizonte moral da decência. Estão criando uma outra ordem. Uma ordem que fere princípios morais. O que é que está acontecendo? O homem está se deixando guiar pela sua própria força, pelo seu próprio braço. Aí vamos cair em sodomia. A sodomia se caracterizava por um conhecimento baseado no homem, onde não vai achar que está certo. Vai se trocar pés por mãos, mãos por pés. É isso que está acontecendo com essa nova geração que está surgindo aí. Eles perderam o conhecimento de Deus. Então, ao errado vão chamar certo. Vão criar uma outra ética. E tudo está caminhando para um quadro que houve no passado e que Deus condenou, a sodomia. E a característica é homem casar com homem, mulher com mulher. Este é um produto da sodomia.
E o homem está achando que isso é normal. Deus fez homem e mulher. E essa feitura é tão correta que nessa feitura eles podem proliferar, podem desenvolver, crescer, expandir. Pois a ordem de Deus é que a terra fosse ocupada. Agora, na sodomia, isso não acontece. Tudo é feito pelo prazer do corpo, pelo prazer dos sentidos. E aí se cria uma outra ética, a qual Deus não aprova. E por isso Sodoma acabou. Deus destruiu Sodoma. E as Escrituras dizem que o tempo do fim vai caminhar para esse lado. E nós estamos vendo essa nova geração sem rumo, pois não conhece Deus, nem a palavra de Deus. Estão criando uma outra moral. E estão achando que eles estão certos. Perderam o conhecimento de Deus. Estão rumando para o caminho de Sodoma e Gomorra, caminho que Deus condenou. Eu aconselhava que esse jovem fosse até as Escrituras e examinasse o procedimento de Sodoma e Gomorra. E visse, Deus não se agradou com aquela atitude, com os gestos, com as posições deles. Para eles isso é certo. Dar vazão ao sentido do corpo, isso vai criar uma outra ética. Isso vai criar uma outra ética, que vão pensar que estão fazendo certo, mas estão fazendo errado. Então, nós podemos só caminhar debaixo da revelação. Aí nós estaremos seguros, pois o Espírito de Deus é chamado o Espírito da Verdade. É este Espírito da Verdade que vai trazer diante dos nossos olhos a presença de Deus. Vamos ter a visão de Deus aí, a partir desse ponto de vista. É o Espírito Santo que traz para nós a presença de Deus. Jesus Cristo falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe trouxer. Somente podemos ir até Jesus Cristo quando o Espírito Santo nos dirigir a Ele. Como que Ele vai nos dirigir a Ele? Hoje você está vendo um convite. E toda vez que você ouvir falar do Evangelho, fica sabendo, é um convite que Deus está fazendo para você. Nada com Deus é sem propósito. Ao você parar, deter-se esses momentos para ouvir esta palavra, Deus está falando no seu coração. Você tem um espírito eterno, tem uma vida eterna, há uma ressurreição. E Deus quer convidar para você participar da ética dele, a ética divina. Deus é um Deus moral. Somente guiado pelo Espírito Santo, nós entraremos no escopo da vontade de Deus. Aí conheceremos a presença de Deus. Uma nova relação. Uma nova relação. Aí estaremos seguros, pois nossa segurança, nosso repouso, nosso descanso só estará quando conhecermos e nos apoiarmos nas medidas de Deus.
É perigoso o homem confiar no seu próprio esforço, no seu próprio conhecimento, no seu próprio pensamento. Os meus pensamentos são diferentes do pensamento dos homens de Deus. Há uma grande distância. O pensamento do homem leva à sodomia. E isto, em nossos dias, nós estamos vendo esta projeção. É hora de voltar os nossos olhos para Deus, para sairmos disto que vem aí, para que tenhamos luz em nossos olhos, para ver o que é decente, o que é privado e o que é público. Há certas coisas que devem ser feitas privadas. Há relacionamentos íntimos que devem ser feitos privadamente. Mas parece que tem gente que não está percebendo isso. Estão com uma outra ética na cabeça, a ética de sodomia, a ética de Sodoma. Mas temos as Escrituras Sagradas. Lá está o plano de Deus, através da sua palavra. O esquema de Deus é através desse esquema que o Espírito Santo vai nos guiar e teremos a luz de Deus em nossa mente, a mente de Cristo. É uma boa nova, né? Você quer conhecer a mente de Cristo? Todo o esquema dele está na Escritura Sagrada. E quando você lê a Escritura Sagrada, você vai ter um mestre que vai te ajudar. E esse mestre é o Espírito Santo. É uma boa nova, né? E assim você sai desse clima que está se estabelecendo nesse mundo. A falta de horizonte ético. Estão criando uma nova ética que colide com a ética de Deus. E isso satisfaz o anjo negro. Isso satisfaz o anjo negro. Mas, nas Escrituras, você vai encontrar a mente de Cristo. Aí você vai ver que o pensamento de Deus é um e o pensamento carnal dos instintos do homem é outro. Senhor, obrigado por essas palavras que nos dão advertência dessa nova moral que está surgindo aí, que se opõe aos conceitos e às visões de Deus. Agora vamos ao poder de Jesus Cristo. No teu nome, nós quebramos toda a força do mal, toda a força da doença, toda a força da impiedade, toda a força da maldade, do ódio, do rancor, da enfermidade, do espírito de morte, espírito de enfermidade e doença, em nossos corpos, em nossa vida, no espírito de pobreza, de miséria e desgraça, em nossa vida e em nosso país. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.